recentemente, batendo ponto nos nossos cultos dominicais, que eu comecei uma série há 2 domingos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Na verdade é uma exposição da carta. Eu sempre gosto de lembrar, uma carta com conteúdo teológico muito forte, que fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, assim, 2 verdades, eu tenho frisado muito isso aqui, 2 verdades que são aparentemente contraditórias, mas que se completam aqui na palavra de Deus. E Colossenses é uma carta que traz esse conteúdo, né? Paulo traz esse conteúdo muito forte, e creio eu que a intenção é justamente revelar quem Deus é, porque muitas visões, imagens, ideias de Deus existem, não é verdade? Se você for perguntar, sair andando pela rua, fazer aquela pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, né? O que a multidão está dizendo aí ser o Filho do Homem? Uns dizem que você é Elias, João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta para os próprios discípulos: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro, né, sempre ele vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que acontece é que quando você fala sobre Jesus, as possibilidades, as visões, as ideias a respeito dele são muitas, dependendo da matriz teológica, dependendo da cosmovisão, como a gente costuma dizer, são muitas. Então, a gente vê em Colossenses esse conteúdo muito forte, bíblico, teológico, onde Paulo vai falar de Jesus, de quem é Jesus, da sua glória e majestade, mas ao mesmo tempo Paulo ele fala da responsabilidade humana. E aí, queridos, esse ponto em específico toca em todos nós, tem a ver com todos nós, tem a ver com o fato de nós sermos quem somos, onde estamos, a maneira como nós administramos a vida, nossa existência. Então, soberania de Deus, responsabilidade humana, 2 verdades que aparentemente são contraditórias, mas que se complementam em Colossenses. E hoje nós vamos dar sequência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 20, ou acompanhar na projeção, Colossenses 1, de 15 a 20. Nós vamos ler, e hoje a gente vai dar uma ênfase maior aqui à soberania de Deus. A soberania de Deus, que tem a ver com a capacidade de Deus, o atributo de Deus e a capacidade de Deus de controlar todos os passos da nossa existência, tudo o que fazemos, né? Se Priscila algum dia achou que ela foi para os Estados Unidos porque ela quis e voltou agora porque ela quis, né? Ela sabe muito bem disso, que a soberania de Deus foi quem realizou tanto a ida para a nossa tristeza, quanto a volta para a nossa alegria, né? E registro aqui desde já, ali, gente, ali atrás a Priscila de volta, né? Para a alegria dos pais, né? Que sorriso está de orelha a orelha, né? Do Mateus não sei se tanto, né? Mas tô brincando, sim, tô brincando, né? A alegria do Mateus também. E todos nós estamos muito felizes, né? Porque na sua soberania Deus já tinha o seu retorno agendado, marcado, e você de volta com a gente aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre essa soberania. Eu quero, e na verdade falar um pouco, tentar responder a pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo: quem é Jesus? Então, temos aqui na projeção, tá bom? Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele
Ele é antes de todas as coisas, nada existiu antes dele, e nele tudo subsiste. Ele é o sustento de tudo que há. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pai, diante de um texto tão maravilhoso como esse, Pai, talvez a postura mais adequada seria a gente se ajoelhar e a gente ficar aqui com o coração contrito, de joelhos, rendendo graças, louvores, honra a Ti, pelo menos até o final dessa reunião. Porque esse texto nos revela a soberania, a glória, a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós nos encontramos com textos como esse que acabamos de ler, Senhor, esse texto precisa produzir profundo temor no nosso coração. Esse texto, Senhor, deveria fazer com que nós repensássemos a vida como um todo. Prioridades, valores, motivações, coisas que a gente tem colocado aí numa escala de valores lá no topo, e a gente tem buscado com tanta força. Mas quando olhamos para esse texto, Senhor, Pai, nós vemos que existe alguém que é tão maior do que nós, que está tão para além de tudo que nós imaginamos como sendo coisa boa, como sendo sinônimo de perfeição. O Senhor está para além desse pensamento e daquilo que nós concebemos como perfeito dentro da humanidade. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, porque podemos estar reunidos aqui cantando louvores a Ti, adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, junto com os nossos irmãos, e podemos ouvir a Tua palavra, certos de que o Teu Espírito é quem a aplica ao nosso coração. Fala conosco, nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, talvez uma das grandes carências da igreja evangélica como um todo seja justamente o fato da igreja cristã, evangélica, que tem a Bíblia nas mãos, que tem a liberdade de, em qualquer lugar, hoje mais do que nunca, por conta dos smartphones, tablets que estão na palma das nossas mãos, e a gente tem acesso às Escrituras. Então, uma das maiores tragédias, que eu poderia dizer, problema e carência da igreja, resiste justamente no fato de nós, ou de boa parte da igreja dita evangélica, não conhecer Jesus. Muita gente, mas é muita gente mesmo, que se diz evangélica, frequentadora de igreja, não tem o hábito de, por exemplo, ler a Bíblia. Em reuniões pequenas ou grandes, é comum a gente sugerir, indicar uma leitura, abrir a Bíblia, e os irmãos ou alguns irmãos não sabem onde os livros da Bíblia se encontram. Tem imensa dificuldade de manusear, o que demonstra pouca intimidade com esse livro. É bem verdade que hoje os celulares facilitaram muito, Você vai com o dedinho lá, abriu o seu texto. Mas essa falta de intimidade com a palavra
que consequentemente gera também falta de intimidade com Deus, faz com que muitos de nós, ao invés de sermos conhecedores de Deus, conhecedores da vontade de Deus e do seu Filho Jesus, ao invés disso, nós acabamos nos relacionando ou com uma caricatura de Deus, ou com um Deus que muitas vezes parece mais um diabo do que Deus. Porque tem gente que morre de medo de Deus e vive o tempo todo esperando, parece Deus jogar um raio do céu e destruir a sua vida a partir, melhor dizendo, de uma visão completamente equivocada. E aí as interpretações são muitas, enfim, as concepções, tem variações a respeito desse conhecimento de Deus, sobretudo do seu Filho Jesus. O fato é que a Bíblia está repleta de informações a respeito de Jesus. Aliás, Ele é o centro das Escrituras. Aliás, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é aquele que, como lemos no texto há pouco, sustenta o universo. Aquele que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é aquele que está no centro da nossa vida, da nossa existência. E esse Deus que se tornou homem, não quero adiantar muito aqui o que eu vou dizer, ele, por exemplo, ao longo das Escrituras, ele é revelado, foi chamado de muitas formas. Por exemplo, ele é conhecido como verbo, lá em João, o verbo logos para os gregos. Ele é chamado de filho de Deus, ou chamado de filho do homem nos evangelhos também. Em João capítulo 10, ele aparece como sendo o bom pastor, mas também como a porta pela qual as ovelhas entram. Ele é o mestre, ele é o Emanuel, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é rei. É interessante porque a Bíblia, no Novo Testamento, embora no Antigo Testamento haja já luzes, lampejos de Jesus, como Isaías faz no capítulo 9 do seu livro, falando daquele que viria, o príncipe da paz, e outros adjetivos são dados a ele ali, tanto tempo antes da sua vinda. O fato é que o Novo Testamento faz questão de mostrar, revelar, dizer quem é Jesus. Então, nós nunca poderemos um dia chegar diante de Deus e falar: eu não conheci Jesus porque faltou informação, Deus só esqueceu de escrever algumas coisas, esqueceu de revelar algumas coisas, então não conheci. Não, por quê? Porque a Bíblia está cheia de relatos, de nomes que revelam atributos, características, perfeições desse Deus. Então, nós estamos aqui para começo de conversa falando de alguém que viveu antes do tempo e da história, porque o verbo, o logos, é eterno. O verbo estava no princípio e criou todas as coisas, como João diz e como está em Gênesis capítulo 1, ou seja, ele pré-existe a criação, ele viveu antes do tempo e da história, mas a Bíblia também fala que esse Deus que viveu antes da história ser história, do mundo ser mundo, ele também entrou na história como homem. Então, olha, já temos aí dois tempos, se é que eu posso dizer assim, ou duas dimensões. Ele viveu antes da história ser história, ele pré-existe a história, mas ele entra na história. E ele entra na história como? Através do projeto eterno do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que envia a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, Jesus, o Filho, para ser homem, para fazer o quê? Nos salvar dos nossos pecados. Então, ele viveu antes do tempo e da história, ele entrou na história como homem, mas também ele continua agindo na história como o Senhor soberano do universo. Então, o que nós temos aqui? Um Deus que é eterno para trás, no passado, sempre existiu, mas que entra na história para cumprir o propósito de Deus de salvação, um Deus que não desiste das suas criaturas, não desistiu do seu projeto de salvação, de intimidade com o homem.
e cumpre o seu papel. E depois de cumprir o seu papel na história, a Bíblia diz que ele morre, mas a morte não pôde detê-lo, morte de cruz não pôde detê-lo. Ele ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias com os seus discípulos, caminhando com eles, andando, ministrando, ensinando, até que ele ascende aos céus. E um anjo aparece e pergunta: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai descer. Ele voltará para buscar a sua igreja. E esse Jesus que voltará para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que hoje ele está assentado num alto e sublime trono. Fazendo o quê? Unha. Ele está sentado à direita do Pai, governando o universo, governando a história. E a Bíblia diz que nada foge ao controle, aos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo, lá em Apocalipse. Se alguém acha que pode fugir dos olhos de Deus, está muito enganado. Alguns acham, né? Em Brasília está cheio de gente que acha que pode fugir dos olhos de Deus. Mas aquele que tem olhos como chamas de fogo, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, está governando a história no seu plano macro, mas a nossa vida nos mínimos detalhes. E aí, a partir disso, já dando pistas de quem é Jesus, eu quero reforçar a pergunta que é essencial nessa manhã: quem é Jesus? Já demos pistas, já falamos aqui muitas coisas a respeito dele, mas acredito eu que existem outras informações que podem corroborar aqui nessa manhã essa visão mais precisa, curada a respeito de Jesus. E é interessante que você entenda desde já uma coisa: todo conhecimento de Jesus ou sobre Jesus só é possível a partir de revelação. Nós só conhecemos Jesus por causa da revelação, e a revelação a que me refiro está especificamente revelada ou estampada nas Escrituras Sagradas, que existem justamente para iluminar a nossa mente. E uma vez iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, essas escrituras fazem com que nós tenhamos uma percepção acurada a respeito de Jesus, que nós entendamos a sua vontade, o seu projeto, e nós nos submetamos à sua vontade. Uma coisa que a gente falava na nossa célula lá em casa na sexta-feira, né, Selma? A gente estava lá sexta-feira, a Selma foi com o seu esposo Marcos lá em casa também, e uma coisa que a gente falava, que foi dito ali, é justamente essa submissão, essa rendição. Falávamos de andar com Deus. Só pode andar com Deus quem se submete, quem se rende, quem reconhece quem Deus é e consequentemente reconhece quem é. Porque a revelação de quem Deus é necessariamente revela quem nós somos. E talvez, ouso afirmar nessa manhã, a dificuldade de alguns de se aproximarem de Deus e do seu Filho Jesus, digamos assim, reside justamente no fato de essas pessoas, algumas pessoas, terem dificuldade de conhecerem ou de terem revelado quem realmente elas são. Porque andar com Deus revela o nosso caráter. Andar com Deus traz um crivo para as nossas atitudes. Viver com Jesus, olhar para o que Ele fez, como Ele andou, como Ele tratou as pessoas, estabelece um parâmetro altíssimo de conduta. Porque é fácil, né? A gente olhar para meros mortais falhos e falar: eu sou melhor do que ele. Ah, esse cara aí, eu sou muito melhor. É mole. Agora, quando a gente vai para a palavra, a revelação maior de Deus, a gente vê o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, o seu padrão ético, o seu padrão moral,
o seu amor, a forma graciosa com a qual ele lidava com as pessoas, sem se deixar tornar-se um frouxo. Ele amava, mas não passava a mão na cabeça do pecador. Ele dizia: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. O Deus que na sua perfeição era capaz de ao mesmo tempo perdoar, mas com amor dizer: não aceito o seu estilo de vida. Eu te perdoo, mas eu quero deixar claro que o seu estilo de vida, o seu padrão de conduta estão fora da minha vontade. E se estão fora da minha vontade, meu querido e minha querida, você tem que mudar. Foi assim com aquela mulher que queriam apedrejar. E ele sabiamente fala: quem não tiver pecado, que lança a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Depois ele, desculpa a expressão, troca uma ideia, né, com a mulher, né? Troca um particular com a mulher, né? E fala: ó, querida, vamos conversar, te perdoo, mas vai e não peques mais. Então essa pergunta é essencial: quem é Jesus? Ela aparece a resposta nas Escrituras Sagradas, e ao sabermos através da Bíblia quem é Jesus, é impressionante como nós também sabemos o que ele continua fazendo na história. Porque isso é muito importante, irmãos. Às vezes a impressão que eu tenho é que eu mesmo, e conversando com algumas pessoas, a gente diz que acredita em Jesus, acredita em Deus, né? E aqui eu estou falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas como o nosso tema aqui é a pessoa de Jesus, a impressão que eu tenho é que alguns dizem acreditar em Deus, mas não conseguem perceber a ação desse Deus na história nem nas suas vidas. Olha o quanto de reclamação a gente tem para Deus. Olha o quanto de ansiedade e angústia a gente carrega no coração. Pergunta simples: quem aqui, não precisa responder não, tá bom? Quem aqui tem aquela rueção no estômago, né? Aquela ansiedade que bate, né? Que faz você comer todas as unhas e que gera um comportamento, um sentimento desagradável, desconfortável dentro de você. Ansiedade, o mal do século, né? Século passado, e nesse século então nem se fala. Sabe o que é isso? Em última análise, claro, tem quadros patológicos. Existem ansiedades patológicas, doentias, né? Num nível que está para além daquilo que deveria ser. Mas essa ansiedade do dia a dia, que tem a ver com o emprego que não chegou, que tem a ver com o casamento que não veio, que tem a ver com o filho que está doente, Jesus fala algo que deveria acabar com o nosso problema: não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Jesus está falando isso, eu vou usar uma expressão assim: ele está pressupondo que a gente vai conhecer o que ele disse, só que mais do que conhecer o que ele disse, a gente vai viver o que ele disse. A pergunta que eu faço é: se a gente sabe, se a gente já ouviu esse texto e pregações e estudos maravilhosos por aí sobre esse tema, por que a gente ainda anda tão ansioso? Jonathan Edwards disse uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: que as imagens e ideias na mente do homem são as forças invisíveis que os governam. Ele, na verdade, está fazendo aqui talvez uma antecipação, não uma antecipação, né? Mas reforçando aquilo que a psicologia chama de representações sociais. Ou seja, nós temos representações, né, do mundo concreto. Então assim, nós temos ideias, nós ancoramos pensamentos, nós antes da gente, quando a gente se relaciona com pessoas, nós já temos visões formadas, pressupostos estabelecidos, tudo isso. E o que o Jonathan Edwards está querendo dizer aqui é que o seu pensamento controla a sua vida e as suas ações. Olha a importância disso com relação a Jesus. Dependendo da sua visão a respeito de Jesus, a sua vida vai ser de um jeito ou do outro. Dependendo da visão que você tem dele, do conhecimento que você tem dele, você vai ser uma pessoa de fé ou uma pessoa ansiosa. Dependendo de como você encara Jesus nas Escrituras Sagradas, você vai ser feliz ou infeliz. Porque tem muito crente infeliz. Vocês sabiam disso? Tem muito crente infeliz.
Aí você vai para a palavra, a mesma palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente canta, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente vive remoendo às vezes uma tristeza. E a gente acha que as promessas e as bênçãos e aquilo que Deus faz, o que a palavra diz, é sempre para os outros, nunca para a gente. Talvez o que falte na nossa vida seja, mais do que conhecer, introjetar, aplicar, pedir socorro ao Espírito Santo de Deus, que é quem aplica as verdades eternas no nosso coração, e fala: Deus, eu não consigo. Mas tem crente que é cheio de pudor com Deus, acha que não pode falar algumas coisas para Deus. Eu me lembro, já falei isso aqui inúmeras vezes, talvez eu vá chocar alguns aqui, me perdoe, não é minha intenção, mas o Paulo Capelletti, homem de Deus que largou um cargo alto, parece que numa multinacional, um salário maravilhoso, porque recebeu um chamado de Deus para cuidar de gente, cuidar de prostitutas, homossexuais, que vivem em São Paulo à margem, né, na rua, enfim, já contei essa história, não vou repetir, mas esse homem que cuida de filho, perdeu um filho, que cuida de pessoas na rua, bota gente da rua na casa dele, perdeu um filho, e numa crise que ele estava por causa disso, ele chamou Deus para, não vou dizer, para pancada, mas ele usou outro nome, outra expressão. Desce, porque eu vou te dar. Que absurdo! Como é que um desrespeito não. Era alguém sincero, quebrado, ferido, que não entendia porque Deus havia levado seu filho. E por causa da intimidade que ele tinha com Deus e tem com Deus, da relação que ele tinha com o Senhor, da visão que ele tinha de Deus, da graça, do amor, da visão que ele tinha do Deus como Pai, ele sentiu a liberdade de expressar o seu sentimento. Agora a gente ora assim, medindo palavras, já viu? Não posso falar isso, fala aquilo. Irmãos, a oração, tem um lugar que não dá para a gente usar máscara, é na oração. Se tem um lugar onde a gente precisa rasgar com Deus, é na oração. E você só vai fazer isso se você conhecer Deus, a proposta dele, quem ele é, o caráter dele, e aí por aí afora. E aí, queridos, é importante a gente entender nessa manhã, falando dessa forma de ver, como a gente vê Deus, né? A figura de Jesus influencia a nossa vida. Isso é crucial. É importante, se faz fundamental termos a visão, ou uma visão mais precisa, acurada e mais, digamos assim, próximo daquilo que realmente Jesus é, como se revela nas Escrituras Sagradas. Um pensamento e entendimento correto a respeito de Jesus, irmãos, mudarão a nossa vida. Mudarão a nossa vida. Existem pessoas na igreja que são extremamente legalistas. Sabe por quê? Porque não se encontraram com a graça de Deus. Tudo é ali, ó. Tem que ser assim, porque tem que ser, porque tudo é na lei. Esse é um lado. Tem gente na igreja que é extremamente liberal. Pode tudo, vale tudo. Porque não se encontraram com a santidade de Deus em contrapartida. Essas distorções a respeito do ser de Deus vão fazendo com que nós deixemos de desfrutar o melhor da relação com Deus. E é isso que a gente tem que entender nessa manhã. Os pensamentos, entendimentos corretos a respeito de Jesus podem transformar a nossa vida. Quem é Jesus? Continuo fazendo a pergunta e tento responder agora com algumas respostas. Tem alguém, primeiro, que pré-existe a criação, como já falamos. Vamos aos textos? Colossenses, capítulo 1, 16 e 17. Já lemos esse texto hoje de manhã. Agora de manhã, apenas 2 versículos inicialmente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é, preste atenção, antes de todas as coisas. Temos na projeção, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo, escrevendo aos Colossenses, deixa claro: Deus é eterno para trás.
É difícil sair da gente. A eternidade para frente a gente até concebe melhor, entende melhor. Agora, e pensar num ser que sempre existiu, que não foi criado, que não é criatura, sempre existiu para trás, é uma coisa complicada para a mente humana. Mas não tem jeito, como alguém já disse, o finito não consegue conter o infinito. É essa relação homem-Deus, Deus-homem. Nós nunca vamos conseguir entender na totalidade o Deus que é soberano e é infinito. Mas o fato é que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele pré-existe a toda a criação. João, capítulo 1, versos de 1 a 4. No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, João, escrevendo aqui o evangelista, deixa mais uma vez claro que no princípio ele estava. Quando tudo foi criado, como está escrito no livro de Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, quem estava lá era o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, pré-existindo a toda a criação. Temos ainda mais um texto que fala sobre isso, e aí eu queria que você prestasse atenção. Vamos ler bastante textos agora nessa manhã. Hebreus capítulo 1, de 1 a 5. Esse texto é maravilhoso. O texto fala assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Os profetas foram a boca de Deus no Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias, em que os apóstolos viviam, a partir de Jesus, falou-nos por meio do Filho, a quem o Filho constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O universo foi feito por ele, pelo Verbo, o Filho. O Filho, preste atenção, é o esplendor ou resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso é lindo. O Filho é a expressão exata do seu ser. Pai e Filho vivendo de forma uníssona. O Pai e Filho vivendo numa unidade perfeita, não se confundindo como pessoas, mas numa harmonia plena. Um espelho do outro, por assim dizer. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A tua vida, meu irmão, é sustentada pela palavra poderosa de Deus. A tua história, a tua família, o que você é, os seus sonhos, os seus projetos, tudo é sustentado pela mão poderosa de Deus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, falando da ascensão de Jesus, ou quando ele assume de volta ao seu estado de exaltação, por assim dizer, na glória, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? O que o autor aos Hebreus está dizendo? É o seguinte: nenhum anjo ouviu do pai: tu és o meu filho amado, eu te gerei. Jesus, ou o Filho, a segunda pessoa da Trindade, eternamente gerado, não criado como anjos, não criado como eu e vocês, mas, vou usar uma expressão, saindo do útero de Deus, saindo de uma geração, não criação, onde a Trindade se completa de forma perfeita e harmoniosa. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Então, quem é Jesus? Em primeiro lugar, é alguém que pré-existe a toda a criação. É muito antes da gente. Jesus tem 10 anos de praia, a gente costuma dizer, né? A gente acha que sabe tanto, a gente acha que domina vários campos do saber.
Eu falava aqui, acho que foi semana passada, né? A turma da meteorologia, da previsão do tempo, falando do verão, que as chuvas, né? Que não teria chuva tão cedo, em quantidade muito intensa, que lá, blá, blá, blá. Estão abrindo comporta aí de rios, né? De reservatórios, para poder dar vazão, porque está quase transbordando. Já tem gente com medo da cheia. Em alguns lugares que até então a terra estava rachada por causa da seca. E aí os gurus do tempo, que acham que conseguem dominar a natureza, a criação, o saber, o conhecimento, eles só esquecem que existe um ser que pré-existe a criação e que controla todas as coisas e que tem a vida, a história nas suas mãos. Então esse Deus, Filho, pré-existe a criação. Mas também Ele é alguém que abriu mão da sua glória e desceu para se encontrar com gente que por si só não dava certo. Isso é muito importante. Irmãos, imagina, Ele é soberano, é Senhor, eternamente sentado no seu trono de glória. E por conta de um acordo da Trindade para a manutenção da vida na terra, para dar continuidade ao projeto de Deus que não pode ser frustrado, esse Deus simplesmente Ele decide junto, né, naquele conselho, primeiro colegiado que existe na história ou fora da história é a Trindade, né, onde as decisões eram tomadas ali em conjunto, onde as três pessoas decidem enviar o Filho, e Ele sai da sua glória, deixa a sua majestade, assume o estado de humilhação, como os teólogos dizem, e passa a ser agora 100% Deus, mas também 100% homem. E os textos bíblicos são claros ao afirmar quando Jesus nasce de uma virgem, nasce de uma mulher, sem a concepção, sem a relação sexual, obra sobrenatural de Deus. O Deus homem entra na história, cumprindo-se que os profetas haviam predito no Antigo Testamento. E eu gosto muito, né, do credo apostólico que foi criado logo no início, né, da era cristã. O credo apostólico fala o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembra, era uma forma de reforçar a fé e evitar que as heresias entrassem na igreja nascente. Então eles estabeleceram um padrão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo para a vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. Você sabia? Você conhecia? É fundamental, é o padrão de fé, é no que a gente se baseia, à luz das Escrituras Sagradas. E aí você tem que lembrar-se sempre disso. O poderoso Deus tornou-se homem, sabe por quê? Por causa da nossa incapacidade de acertar. Eu sei que é chocante para alguns isso. Você que tem um mínimo de inteligência, ou quem sabe tem uma faculdade, algum título, eu falar para você talvez seja um choque para você isso. Aí ontem eu pensando nisso e tomando cuidado com as palavras, que às vezes eu não tenho, ou não tomo, pelo menos como deveria tomar, como alguém que fala em público, eu me encontrei com uma entrevista que um amigo, pastor Luiz Vanderlei, postou lá no Face, que aconteceu em julho do ano passado, parece, com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Um filósofo muito conhecido nos nossos dias aqui no Brasil, professor da PUC de São Paulo, de outras universidades, está sempre no programa do Jô e tantos outros programas. E ele estava, o título da entrevista que foi dada ali, da matéria, é o seguinte: por que deixei de ser ateu? E ele fala várias coisas, né, falando da coerência bíblica, da espiritualidade cristã. Muito legal, muito legal. Então eu botei lá, eu compartilhei
né, essa entrevista, vale a pena você ler na íntegra. Mas ele fala uma coisa que me chama a atenção, quando ele fala da tentativa do Estado de se tornar alguém que vai redimir a sociedade. O Estado como provedor, aquele que redime, aquele que conserta, aquele que restaura, aquele que resolve os problemas da humanidade. Que essa é a ideia da política, certo? Essa é a ideia do sistema, ok? Uma nação que prevê para prover, uma nação que busca ordem para ter progresso, e a sociedade, o povo viver bem. Ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte: o cristianismo, nessa entrevista, que é uma religião hegemônica no Ocidente, ou seja, forte no Ocidente, né, quase que total no Ocidente, fala do pecador, de sua busca e de seu conflito interior. É uma espiritualidade riquíssima, pouco conhecida por causa do estrago feito pelo secularismo extremado. Ao lado de sua vocação repressora institucional, ele está falando da igreja agora. A vocação repressora institucional, ele está falando da igreja que reprime e que deforma esse evangelho. É o que ele está querendo dizer. Ao lado de sua vocação repressora institucional, o cristianismo reconhece que o homem é fraco e frágil. As redenções políticas não fazem isso. Luiz Felipe Pondé, filósofo, não se define religiosamente, mas sustenta hoje não ser um ateu mais como era no passado. E ele usa expressões fortíssimas para definir o ateísmo, inclusive. O que ele está dizendo aqui? O homem é frágil. O homem não consegue acertar. O homem não pode resolver os seus grandes dilemas. O homem é um ser em crise. O homem é um ser angustiado. O homem é alguém que precisa de alguém de fora, maior do que ele, para se sentir pleno. E ele, embora não tenha dito, mas como fala do cristianismo, ele reconheceu que só Deus pode entrar na história humana, pegar essa fragilidade, incapacidade do homem de se resolver, de se bastar e de fazer o que deveria fazer. Só o Deus homem encarnado que entrou na história pode fazer isso. E aí, irmãos, Jesus sai do seu trono de glória, deixa o seu estado de exaltação e entra no estado que os teólogos chamam de humilhação, assumindo a forma humana. Imagina, Deus, mesmo que ele viesse na figura de Brad Pitt. É bonito? Né? Tem alguém mais bonito aí? O Joel fez assim, claro, né, Joel? A cara do Joel, cara, ele se entrega, cara, de uma forma, né? Óbvio, tá certo, concordo, Joel, né? Então, mesmo que ele viesse da figura do Joel, entendeu? Muito boa. Tá? Num bonitão de Hollywood, na perfeição, corpo escultural de quem quer que seja, deixar a sua glória e assumir a forma desse homem, por mais bonito que ele fosse, ainda assim seria humilhação para o Deus Senhor do universo. Desce, por assim dizer, deixa a comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como Leonardo Boff diz, a primeira comunidade que existiu. Ele deixa essa comunidade perfeita da Trindade, que se amava, se completava, que não precisava de mais ninguém, né? Tem gente que diz que Deus fez bobagem, os três lá vivendo numa boa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se curtindo, se amando, se completando, aí decide criar o homem. Acabou, estragou tudo, né? Mas era perfeito, faz parte da perfeição de Deus, só brincadeira. Queridos, primeira comunidade, perfeição. E Jesus, o Filho, ele desce, assume a forma humana e passa a viver com prostitutas, com publicanos, cobradores de impostos, com fariseus hipócritas, no meio de gente que não amava Deus, que amava a si mesma, que vivia para si, para satisfazer os seus desejos, apetites caídos. Ele andou no meio de gente assim.
tudo por amor. Então, esse Jesus pré-existiu a toda a criação. Esse Jesus também é aquele que decide entrar na história e resgatar o homem que é incapaz de se resolver, de se completar. Mas esse Jesus também é aquele que, depois de ter feito a expiação pelos nossos pecados, a palavra expiação significa cobertura, cobrir as nossas transgressões, depois de ter feito cobertura pelos nossos pecados, ele subiu aos céus, onde está entronizado. E por isso nós podemos dizer: ele reina. Aleluia, glória a Deus por isso. Depois de cumprir seu plano eterno, ele entra de volta nesse estado de exaltação. No verso 16 de Colossenses 1, nosso texto-chave, vai dizer assim: pois nele, vou ler de novo, já li, pois nele foram criadas todas as coisas, as que estão na terra, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Coisa linda, sabe o que ele está dizendo aqui? Olha só, ele entra na história, ele entra para resolver o problema humano, ele cria todas as coisas, mas ele volta por seu estado de glória, depois de ter vivido o que viveu, de ter experimentado o que ele experimentou, ter tido contato com poderes, com soberanias humanas, autoridades humanas. Ele volta para a sua glória, para a sua majestade, e agora, como Senhor do universo, como conhecedor de tudo o que há, ele reina sobre tudo. Eu gosto muito do Salmo 110, porque o Salmo 110 antecipa o estado de exaltação de Cristo, ou o seu retorno à sua glória. O salmista no Salmo 110 diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, Yahvé disse a Adonai, no Antigo Testamento. Yahvé, o Deus com nome impronunciável, diz a Adonai, que significa Senhor também, no caso o Jesus. Então assim, o que Davi está dizendo? Primeiro, ele está reconhecendo que existe um Senhor acima dele, que era o soberano, o rei. Ele está reconhecendo, Davi reconhece que acima dele, ele que era o governante de Israel, a autoridade maior do povo de Israel, ele está reconhecendo que existe Senhor. Nós reconhecemos que existe Senhor sobre a nossa vida, será? Davi, o grande rei de Israel, está reconhecendo que existe alguém acima dele, e ele tem que se render a esse Deus maior. E ele vai dizer: o Senhor, Yahvé, disse ao meu Senhor, referindo-se a Adonai, Jesus, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Salmo 110, de 1 a 7. Os escritores, e de modo geral, no Novo Testamento, eles vão dizer que o Novo Testamento declara de forma precisa que o Salmo 110 começou a se cumprir na exaltação de Jesus. Então é assim, o escritor sagrado no Antigo Testamento, o salmista no Salmo 110, por inspiração divina, revelação divina, ele antevê o que vai acontecer. Ele percebe, revelação, inspiração, escreve aquilo que iria acontecer. Quando? Quando Jesus ascende aos céus e retorna ao seu estado de glória. Então, o que o Salmo 110 está dizendo? Está dizendo que o mundo não está jogado ao acaso. O mundo não está rodando como os deístas sustentam, que Deus deu cordas no mundo e virou as costas para ele, e vire-se.
Não, a sua vida, a história, a minha vida está nas mãos de um Deus que controla todas as coisas. Meus irmãos, se nós sairmos daqui nessa manhã com essa convicção, com essa visão de Jesus, eu tenho certeza que muito da nossa ansiedade vai ser curada nessa manhã, porque Deus cuida de nós, Deus sustenta a nossa vida. Nós não temos que ter medo do governo, do PT, da Dilma, dos planos que estão por vir ou não estão por vir, de mudanças. Não temos que ter medo do que acontece no cenário internacional. Por quê? Porque o nosso Deus reina, soberano, assentado num alto e sublime trono, como a palavra de Deus diz. O Senhor disse ao meu Senhor, Yahvé disse a Adonai: reina, retoma o lugar que é teu, retoma o teu lugar de origem, depois que você fez expiação pelos pecados de toda a humanidade. Glória a Deus por isso. O profeta Daniel vai corroborar, não vou ler esse texto pelo avançar da hora, fica devido de casa para você. Daniel vai corroborar isso que eu estou dizendo, capítulo 7, versos de 9 a 14, você pode anotar se você quiser. Profeta Daniel 7, de 9 a 14, corrobora o reinado de Jesus, dizendo que ele está entronizado acima dos querubins, reinando com majestade e glória. Mas também continua dizendo que Jesus também é aquele que habita no coração daqueles que Deus soberanamente escolheu antes da fundação do mundo. Eu gosto muito da ideia do tabernáculo, né? Que lá no Antigo Testamento era uma tenda que era montada e desmontada quando Deus mandava. Deus mandava montar, o povo parava, montava e adorava Deus. Quando tinha que caminhar pelo deserto, Deus dizia: é hora de partir. Eles desarmavam o tabernáculo e continuavam caminhando no deserto. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Nós que nos encontramos com Cristo, que recebemos o seu Espírito, nós somos tabernáculo do Deus vivo. Então, quem é Jesus? É aquele que habita no coração daqueles que soberanamente Ele, Deus, escolheu antes da fundação do mundo. E Ele também é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Não uma sósia. Sabe que tem sósia de igreja por aí, né? De noiva por aí, né? Ele vai voltar para buscar a noiva verdadeira, não as sósias. Não aquelas que dizem ser igreja, não aqueles que dizem ser cristãos ou crentes. Está cheio de crente. Eu falei isso aqui recentemente. Eu conheço gente que fala: ah, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus. O diabo também acredita e treme, a Bíblia diz. E como eu dizia aqui, eu acho que semana passada, tem crente que acredita e não treme, porque falta temor no coração. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sabemos quando, mas a Bíblia diz que vai voltar. E se a Bíblia diz que vai voltar, eu acredito. Pode ser hoje, daqui a pouco, antes do almoço. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 10, 50, 100, 1000 anos. Ninguém sabe quando. É por isso, meu irmão, que eu e você temos que viver preparados. Porque aquilo que o Ariovaldo Ramos diz, né? Bom, a fé cristã é boa por uma razão muito simples, né? Se eu acordo, certo? Deus está comigo. Acordei de manhã, vivo, Deus está comigo. Mas se eu não acordo, eu estou com Deus. eu estou com Ele, do lado dele. Eu fui para Ele. E aí, o que a gente precisa é olhar para a nossa vida e fazer uma pergunta simples: eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus? Ah, eu conheço porque eu li. Não é isso que eu estou falando. Você sabia que lá no Antigo Testamento a palavra que se refere a quando, por exemplo, Isaac teve relação sexual com Rebeca? Eu sempre confundo Rebeca e Raquel. Rebeca, se não for, você me corrige depois. Raquel, Rebeca, isso. Isaac teve relações sexuais com Raquel. A palavra no original é a palavrinha conhecer. Sabe o que isso significa? Que mais do que saber é a experiência. Para
além do conhecimento teórico, é experimentar. Quando eu falo em conhecer aqui, eu quero usar a mesma lógica nessa manhã. A pergunta é: você experimentou Jesus? Você se relacionou intimamente com Ele já? Você pode dizer, como poeta, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso? Ele vai voltar. E Deus não é um banana. A gente conversava com a turma na cozinha ali antes do culto. Essa história de universalismo, que no final Deus fala, gente, faz o seguinte, entra todo mundo no céu, vamos lá todo mundo. Quando eu fiz seminário, conheci uma moça que ia com a gente de carona. Ela era meio doidinha assim, sabe? Aí ela tinha uma visão assim de universalismo, né? E na visão dela, no final até o diabo ia se converter. Quer dizer que no final até o diabo ia para o céu, né? Quase que eu botei para fora do carro uma vez, né? Assim, né? Seminarista, né? Querendo discutir teologia, a gente fica cheio de teologia querendo discutir, né? Ela dizia que no final todo mundo é para o céu. Não vai, não vai. O céu não é um lugar de todo mundo. O céu é o lugar dos puros, porque somente os puros verão a Deus, como Jesus disse. Por isso, Ele é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja amada, o seu corpo. E termino com o próprio texto base nosso, Colossenses capítulo 1, de 18 a 22, quando diz: Ele é a cabeça do corpo. Cabeça que controla o corpo, que é quem? A igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Irmãos, nessa igreja não é o pastor, eu que tenho a supremacia. Quem tem a supremacia é Jesus, e eu tenho que me render a Ele. Eu não tenho que me render ao conselho, e nem o conselho se render a mim. Eu e o conselho, a liderança, nos rendemos a Jesus, porque Ele é que tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, tudo mudou. Ele os reconciliou pelo seu corpo físico, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou, para que hoje você possa ser apresentado diante do Pai inculpável. Sabe esse pecado mais grave que você cometeu hoje, ontem, essa semana? Sabe? Quando Deus olha para você, se você está debaixo da sombra da cruz, se você foi redimido, se você é sincero diante de Deus, não é religioso não é hipócrita não, se você é sincero diante de Deus, Deus vê você o mais limpo dos homens, a mais limpa das mulheres, não por causa dos seus méritos ou dos meus méritos, mas por causa de Jesus. Ele é a lente através da qual o Pai nos olha. Que coisa maravilhosa!